Uma das coisas mais importantes para que Roma pudesse erguer o seu império foi a invenção do concreto. E fica comigo porque nesse vídeo vamos ver como essa invenção foi tão importante para a construção do Império Romano e também para mudar o mundo. Como todas as civilizações antigas, antes de terem o concreto à sua disposição, os romanos tiveram que se virar. Os primeiros construtores usavam argila para formar as paredes das estruturas que desejavam erguer, com ela podendo ser usada de várias maneiras, já que era um material maleável e adesivo. A sílica e a alumina eram encontradas no concreto e também estavam presentes na argila, conferindo aos dois materiais propriedades semelhantes. Embora não tão avançada quanto o concreto, a argila forneceu aos primeiros construtores as bases para poderem construir boa parte das obras que desejavam. Primeiro, a argila poderia ser usada em conjunto com tijolos empilhados para formar paredes. Em Os 10 Livros da Arquitetura, o arquiteto Vitrúvio detalha muitos tipos de tijolos, além dos seus usos e diferenças. Ele sugere o uso de tijolos de barro vermelho ou branco que eram mais leves, duráveis e fáceis de assentar. Os primeiros romanos usavam esses tijolos em suas construções, se valendo de um processo de secagem no sol desse material para evitar acidentes. E muitos edifícios no início da história romana usavam essa técnica. Isso porque produzir tijolos em grande quantidade era relativamente fácil e pouco custoso. Com o tempo, os tijolos de argila até foram substituídos quando o concreto entrou em cena, mas isso não acabou com o uso de tijolos nas construções romanas. Hoje, os tijolos ainda são amplamente utilizados e muitas de suas características se alinham com as descobertas de Vitrúvio. Juntamente com pequenos aditivos e xisto, que era uma rocha sedimentar pulverizada, semelhante à que era usada nos tijolos romanos, a argila ainda hoje é usada na indústria de tijolos. Só que os tijolos sozinhos, mesmo sendo estáveis, não resistiram ao tempo, e precisando de uma nova técnica, os romanos começaram a misturar cal com areia e outros materiais para criar uma pasta. A cal utilizada no estuque introduziu uma novidade no concreto. Embora uma data definida seja desconhecida, os romanos começaram a assar calcário em um processo para produzir uma casca endurecida. Vitrúvio detalha que deveria ser usado calcário branco e que cal sólida e porosa deveria ser usada para erguer estruturas. Essas especificidades indicam que os romanos examinaram diferentes calcários e seus usos para determinar qual funcionava com mais eficácia em diferentes casos. Mas, em suma, o concreto romano, como qualquer concreto, consiste em um agregado e argamassa hidráulica, um aglutinante misturado com água que endurece com o tempo. Para que o concreto se torne uma tecnologia de construção útil, as propriedades do concreto devem ser cuidadosamente examinadas. Os romanos usavam concreto para uma ampla variedade de propósitos. O concreto foi, por exemplo, usado em edifícios romanos como fortes, fundações de base e também nas abóbadas mais altas. Para dar estrutura e substância à argamassa, foram utilizados agregados ou pedras de diferentes tamanhos misturados à argamassa. Os agregados não apenas davam estrutura e substância, aumentando a massa da argamassa, mas também ajudavam a fortalecer o material de construção. Os agregados eram uma parte essencial da construção de concreto, porque trabalham em conjunto com a argamassa para desafiar o esmagamento que pode ser causado por pesos imensos. Isso é extremamente importante quando o concreto era usado como fundação. Diferentes tipos de pedra foram usados para produzir agregados dependentes do uso do concreto. Para fundações de base sólidas fortes, materiais de rocha mais pesados foram usados. Nesses tipos de fundação, o agregado era muitas vezes 2/3 do volume de todo o tecido. Para formas de concreto mais leves, incluindo abóbadas altas, materiais de rocha mais leves, como por exemplo a pedra pómez, foram usados. Detritos de estruturas destruídas também eram uma forma comum de agregado, incluindo edifícios ou esculturas. O concreto é uma substância indefinida, quase fluida, desde o momento em que é misturado até o momento em que é endurecido. Composto por cal, argila e agregados, o concreto seco é misturado com água e esse composto, chamado em latim de opus cementício, endurece em uma massa sólida. Com essa propriedade em mente, a construção romana em concreto era relativamente simples.
Geralmente, armações de madeira eram colocadas para despejar a mistura de concreto e permitir que ela endurecesse. Portanto, para produzir esse tipo de arquitetura romana, eram necessários tanto uma massa de argamassa quanto uma moldura. Até a época do Imperador Augusto, o concreto usado pelos romanos era uma simples argamassa de cal. Quando o calcário era queimado, era produzido cal virgem, e essa cal viva era apagada para produzir hidróxido de cálcio, que era então misturado com areia. Uma vez evaporado, formavam-se cristais de carbonato de cálcio. Esses cristais são o elemento de ligação fundamental desse concreto básico. Misturar mais areia com os cristais aumenta a resistência da argamassa porque os cristais se ligam às superfícies ásperas. Um grande benefício do uso do concreto romano foram alguns edifícios que eram à prova de fogo. Mas no final do segundo século surgiu um novo tipo de argamassa, que não apenas ajudava na proteção contra incêndios, mas também na impermeabilização. Os romanos encontraram um tipo de cinza vulcânica perto da cidade de Pozzuoli, na Itália, com a qual criaram um cimento fino que reage de maneira diferente da simples argamassa de cal. Esse tipo de argamassa é chamada de pozzolana e também é conhecida como cimento hidráulico. A pozzolana é composta por silicatos e aluminatos. Quando combinada com cal, a pozzolana forma um silicato hidratado de cálcio. Comparativamente, essa combinação de produtos químicos não precisa perder água por processo evaporativo. Ela realmente retém a água em sua estrutura. Ao fazer isso, as argamassas pozzolanas podem assentar em zonas úmidas. Esse novo tipo de concreto foi de grande importância na impermeabilização de edificações e ajudou a prevenir a deterioração e a corrosão dos edifícios, permitindo que eles sobrevivessem por mais tempo. A pozzolana é uma das características mais comuns do concreto na Itália Central. Para auxiliar ainda mais na impermeabilização do concreto, foram desenvolvidos diferentes tipos de revestimentos de pedra. Os revestimentos foram originalmente usados para proteger as superfícies do concreto. Normalmente, revestimentos de pedra e outros materiais eram colocados em concreto úmido para criar um invólucro forte quando o concreto secava. Os revestimentos são de grande importância na datação dos edifícios, e existem vários tipos diferentes que evoluíram ao longo dos séculos. Durante o final do segundo século a.C., o opus incerto, que era um concreto revestido com pequenas pedras de formato irregular, era muito comum de ser visto. O concreto revestido com pequenas pedras de 4 lados em um padrão definido, chamado de opus reticulatum, é datado de pouco depois de 100 a.C. Já o opus testaceum, que era um concreto revestido de tijolos, foi encontrado em todo o Império até o IV século a.C. Havia também o opus mixtum, que era um revestimento de concreto caracterizado por uma combinação de tijolo e pedra, em um padrão decorativo e datado também do IV século. Principalmente os revestimentos de concreto eram práticos e decorativos, usados tanto para proteção quanto para ornamentação. Para os romanos, usar concreto na construção dos edifícios era tão conveniente quanto prático. Em termos de mão de obra, a maioria dos trabalhadores necessários para completar qualquer tipo de estrutura romana não precisava ser qualificada ou educada. Geralmente, os únicos trabalhadores altamente qualificados que eram envolvidos nos projetos incluíam o arquiteto, os mestres pedreiros e os mestres carpinteiros. Já as tarefas de misturar, carregar, transportar e despejar o concreto eram executadas por trabalhadores menos qualificados. Eles também eram responsáveis por criar formas nas quais o concreto seria despejado. Os horários desses trabalhadores foram programados em torno da secagem do concreto. É claro que era possível para a arquitetura romana ser construída em pedra, mas esse tipo de trabalho exigiria trabalhadores para ajustar as dimensões exatas das pedras, que era uma tarefa mais desafiadora do que a do uso do concreto. Devido a esse fato, a facilidade de uso do concreto tornou ele um tipo de tecnologia de construção mais prevalente. Só que o concreto romano não deu apenas aos construtores e arquitetos romanos meios mais eficientes de erguer suas obras. Ele possibilitou também que grandes monumentos da humanidade pudessem ser erguidos. Como exemplo das construções que se beneficiaram do concreto romano, podemos citar o Panteão, cuja cúpula foi concluída por volta de 127 d.C.,
durante o reinado do imperador Adriano, sendo projetado como um templo para os deuses romanos. A maravilha arquitetônica dessa estrutura é o teto abobadado de 142 pés de diâmetro. Na época da sua construção, o Panteão era a maior cúpula já construída, e hoje ele ainda é a maior cúpula de concreto não armado. No meio da cúpula há um óculo de 27 pés. Essa abertura permite que a luz e o clima entrem no Panteão. Fica óbvio que os romanos foram muito cautelosos e criativos para projetar e construir a cúpula do Panteão. Os agregados usados no concreto ficaram mais leves à medida que a cúpula foi construída no meio. Um outro exemplo arquitetônico é a Cesareia Marítima, que foi uma cidade e porto no mar Mediterrâneo, na atual Israel, construída pelos antigos romanos. A cidade e o porto foram construídos por ordem de Herodes o Grande em 9 a.C. De acordo com Joséfo, embora a localização fosse desfavorável, Herodes lidou com as dificuldades tão bem que a solidez da construção não pôde ser superada pelo mar, e sua beleza parecia acabada sem impedimentos. Isso possibilitou que a Cesareia Marítima pudesse se tornar o maior porto da costa leste do Mediterrâneo. E para proteger o porto dos elementos, 2 quebra-mares foram construídos em concreto romano. O quebra-mar do norte mede cerca de 900 pés, enquanto o quebra-mar do sul media cerca de 1.650 pés. Vários métodos foram usados para construir esses quebra-mares. Para o quebra-mar norte menor, 2 métodos foram usados. O primeiro método era cravar estacas no fundo do oceano para criar uma caixa e preenchê-la com concreto. O segundo e mais eficiente método era fabricar as caixas em terra, flutuar as caixas para a posição correta e afundar as caixas. As caixas foram então preenchidas com o concreto romano. Já para o quebra-mar sul maior, um outro método foi utilizado. Os antigos romanos construíram barcaças, flutuaram para a posição, afundaram as barcaças e as encheram com concreto romano. Isso é bem semelhante ao método da caixa, mas numa escala ainda maior. Só que, diferentemente do Panteão, a Cesareia Marítima não resistiu ao teste do tempo. As pesquisas concluíram que o concreto não teve tempo suficiente para endurecer antes que a cal fosse levada pelas ondas. Além disso, depois de retirar os núcleos do concreto restante, os pesquisadores concluíram que o concreto não estava bem misturado. Fora isso, a Cesareia também foi construída sobre uma linha de falha. A atividade sísmica acabou fazendo com que o quebra-mar se acomodasse no fundo do mar. Por volta do 6º século, o porto já estava inutilizável. Hoje, a Cesareia Marítima se encontra em um parque nacional de Israel e as ruínas podem ser visitadas. Infelizmente, após séculos, o uso generalizado do concreto romano caiu com o fim da civilização romana. E o concreto só veio a se tornar popular de novo quando o cimento Portland foi criado por Joseph Aspdin, na Inglaterra, em 1824. Atualmente, os pesquisadores estão explorando como a tecnologia do concreto romano pode ser utilizada para tornar o concreto moderno mais durável. E isso mostra que, mesmo depois de muitos séculos, os romanos ainda ajudam a moldar o mundo de hoje. Então, se você gostou de saber mais sobre essa incrível tecnologia do concreto romano, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.